Nós estamos orando com os salmos e pela graça de Deus, chegamos em um dos salmos mais maravilhosos de todo o saltério, um dos dois gigantes confessionais de toda a Bíblia. E por que ele é maravilhoso? Porque ele tem a seguinte mensagem, e eu gostaria que você anotasse em seu coração: como é feliz o homem que já foi perdoado por Deus. Só um minutinho para ligar, está ligado, normal. Como é feliz o homem que já foi perdoado por Deus. Orando com os salmos, e eu te convido, entre comigo no Salmo de número 32, tenha a sua Bíblia aberta e vamos navegar por essa preciosidade que Deus nos concede na sua palavra. Queridos, nós enfrentamos dores na vida, mas de todas as dores que nós, seres humanos, enfrentamos, com toda certeza, a maior dor não será física. Pois uma verdade é, as dores físicas tendem a nos fazer mais fortes. A pior dor do mundo em nossa vida, na minha e na sua, será a dor emocional. E ela é mais grave quando provocada ou proporcionada por um fator espiritual, no caso, um pecado cometido. Pecado é sério, é muito sério, pois ele entristece o Espírito Santo do Senhor desde o momento em que ele é planejado no nosso coração e na nossa mente. Ele é triste porque ele afeta pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com aquele ato, mas o nosso erro acaba afetando, entristecendo e destruindo pessoas, e nunca é demais a gente lembrar. As lágrimas dessas pessoas inocentes, elas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. O pecado, ele também é muito sério, porque ele tem o poder de provocar em nós um tsunami emocional. Ele provoca dores, tipo tristeza, angústia, depressão. Ele provoca sentimento de culpa, vergonha, medo das consequências que esse ato provoca, isolamento social. São só alguns dos resultados que um pecado provoca em nossa vida. E por isso, alguém estava muito certo quando fez o seguinte alerta: não deixe 5 minutos de prazer estragarem toda uma vida de felicidade. Pois mesmo que ninguém flagre, a maior acusação vem da nossa consciência. E consciência, queridos, é uma das formas usadas por Deus para revelar a sua vontade a nós. Paulo, quando escreveu Romanos, lá no capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, as exigências da lei estão gravadas em seus corações, ou seja, dos gentios, e disso dão testemunho a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E aí eu te faço uma pergunta: como anda a sua consciência quando a sua cabeça se encontra no seu travesseiro? Um antigo provérbio francês, ele diz algo muito especial sobre isso: não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa, do que uma consciência perdoada, lavada pelo sangue de Jesus. E nada nesse mundo tem maior poder de limpar uma consciência do que o arrependimento sincero, seguido de um pedido de perdão. Perdoe, peça perdão, seja qual for a pendência que você tem com Deus ou com as pessoas. Perdoe, peça perdão, resolva isso, porque existe uma verdade maravilhosa na Bíblia: como é feliz um homem que já foi perdoado por Deus. Creia nisso.
Além de Davi, o autor desse salmo de número 32, a história recente mostra que o pastor e mártir Bonhoeffer, ele vivia assim também, feliz, radiante de felicidade. E olha, que ele não estava em casa, na praia, no campo, ele estava ora em uma prisão sendo torturado, ora num campo de concentração, onde ele veio perder a vida enforcado, uma semana antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas nada abalava a felicidade daquele homem, porque ele se sentia perdoado por Deus. Um oficial inglês, Payne Best, ele fez uma observação que eu queria ler para você. Ele escreveu assim: Bonhoeffer parecia-me irradiar sempre uma atmosfera de felicidade, de alegria por cada acontecimento, por mais pequeno que fosse. Tinha profunda gratidão por ainda estar vivo. E ele completa: foi uma das poucas pessoas que encontrei para quem Deus era real e sempre estava próximo. Felicidade está ligada a perdão, e perdão se pede todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, ou por pensamento, ou por omissão, ou por ação, e arrependimento é algo tão diário, querido, entenda isso. Como escovar os dentes após as refeições. Jesus ensinou isso, ele elevou o pedido de perdão a uma necessidade diária, quando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele nos ensinou a orar e ele disse: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Davi, ele foi o autor da confissão sincera que gerou a alegria do Salmo 32. A confissão está lá no Salmo 51, mas o resultado da confissão já é antecipada para nós aqui no Salmo 32, um dos 7 salmos penitenciais, que segundo John MacArthur, é um dos 2 gigantes confessionais. E amado, se você quiser compreender de maneira verdadeira, de maneira profunda, o que significa pecado, confissão e perdão, mergulhe no Salmo 32 de vez em sempre. Tenha esse salmo como seu salmo de cabeceira, escrevam em letras garrafais, porque não existe felicidade no pecado, não felicidade eterna, mas existe uma boa notícia, que traz felicidade plena e sem qualquer efeito colateral: ser perdoado. Nós somos pecadores, todos nós, necessitamos da graça de Deus, que nos é concedida por meio do perdão, mas não reconhecer isso, e não clamar pela misericórdia de Deus, constantemente em nossa vida, tendo um coração cheio de arrependimento, eu não tenho dúvida que é diagnóstico de que nós estamos doentes espiritualmente e de maneira mortal. Mas graças a Deus que a Bíblia possui remédios para a nossa alma, e os salmos são esses remédios. E o 32 visa nos curar da maior doença de todas, a perdição eterna pela falta de perdão. Essa notícia tem que encher nosso coração de alegria, não de uma alegria qualquer, mas de uma felicidade esplêndida, completa, transbordante, daquela que quando chega, a gente não cabe dentro de nós. E Davi usou essa expressão para dizer o sentimento que ele teve quando confessou o seu pecado cometido com Batseba. Ele usou a palavra bem-aventurado no começo do salmo, que significa alguém feliz, alguém ditoso, alguém realizado, ou alguém extremamente afortunado. Ouça-me bem, se você já confessou os seus pecados, já se arrependeu deles aos pés da cruz de Cristo, se você já entregou a sua vida para Jesus, você sabe exatamente do que Davi estava falando quando compôs esse salmo, porque você já experimentou a mesma sensação ímpar na sua vida. Se não é o seu caso,
ainda é tempo de viver essa sensação. Existe uma canção conhecida como Volta Filho Meu, e ela diz algo no meio da música que eu acho maravilhoso. Ela diz: hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tem vida, volta, filho meu. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, misericórdia sempre alcançará. Volta significa peça perdão, mas essa decisão, você que está me vendo agora, me ouvindo nesse momento, ela não pode ser protelada, não pode ser procrastinada, não pode ser deixada para depois, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Não temos, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem qual vai ser o nosso próximo minuto, nessa frágil vida que nós temos. Por isso, é atual e é urgente o convite feito no hino 259 do cantor cristão Batista, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Essa mensagem é linda, mas ela se completa no Salmo de número 222, no hino de número 222, perdão, um hino também do nosso Inário Batista, que diz assim no refrão: manso e suave Jesus convidando, ele continua convidando, ele chama por ti e por mim, eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim, e diz: vem já, alma cansada vem já, porque manso e suave Jesus convidando, e ele chama: ó pecador, vem. Precisamos de perdão todos os dias. Davi faz duas abordagens nesse salmo maravilhoso, porque ele quer compartilhar comigo e com você as lições mais importantes que ele teve na vida. Se arrepender com o coração contrito e verdadeiro não fez dele o homem segundo o coração de Deus, apenas provou que de fato ele o era. Primeiro, olha comigo no Salmo, ele vai relembrar algumas lições no versículo 1 e 2. Bem-aventurado ou feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Davi tirou algumas lições fenomenais das consequências dos seus atos pecaminosos. Por 3 vezes, repara nos 2 versículos, ele vai usar 3 palavras diferentes para dizer o que o corroía por dentro como ácido em seu coração. Ele fala de transgressão, de pecado, de iniquidade, que significam precisamente perversão, falha ou mesmo uma rebelião. São palavras que a Bíblia usa para definir o pecado, errar o alvo. Entretanto, o pecador ele é feliz não porque peca, mas ele é feliz quando ele é perdoado por Deus, porque Deus apaga os erros da sua conduta. Davi compartilhou as experiências, ele resistiu a pedir perdão, ele precisou ser provocado por um profeta, por Natã, ele resistia em pedir perdão, mas enquanto isso ele não estava feliz. Ele vai contar o que ele sentia no corpo e na alma, porque falta de perdão gera efeitos psicossomáticos, ou seja, quem não sabe disso, quem nunca passou por isso, corpo e alma doem quando a gente não pede perdão. Olha o que ele disse, verso 3 e 4: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele quer dizer que um coração impenitente, um coração que não pede perdão, sofre sérios efeitos patológicos. Mas existe remédio para isso. Arrependa-se, peça perdão. Os efeitos, quando você pede perdão, são como a gente costuma dizer popularmente, é como tirar a dor com a mão, porque é isso que Deus faz. Então eu te pergunto,
É o seu caso de alguma dor pelo pecado que você tem carregado? Até quando você vai sofrer as consequências disso? Existe solução para você, existe solução para nós, porque não importa o tamanho do nosso pecado, mas o tamanho da misericórdia de Deus. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Deus quer nos restaurar, e para isso Ele aguarda de braços abertos. Ciente disso, Davi compartilha as respostas que ele obteve de Deus. Ele disse o que ele fez quando a alma doía, quando o corpo doía, quando ele sentia o peso do pecado. E olha que maravilha que ele fez: confessei-te o meu pecado, verso 5, e a minha iniquidade não encobri. Ele disse nome, sobrenome, RG e endereço do pecado. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele usa agora as mesmas 3 palavras definidoras de pecado no versículo 1 e no versículo 2, mas agora num contexto de confissão. Ele está dizendo a Deus o que ele pecou, onde foi que ele errou, porque as suas condutas afrontaram a santidade de Deus. Isso é arrependimento real. É aquele arrependimento que te leva às lágrimas, aquele arrependimento que te faz desejar a santidade a qualquer custo na sua vida. Depois de relembrar, Davi, ele vai repassar a todos nós quais são as lições que ele teve disso tudo. Ele mostrou o que devemos fazer para sermos tão felizes quanto ele foi. É o que sente um perdoado de verdade. Observa a partir do versículo 6: pelo que todo aquele é piedoso, ore a ti, há tempo de te poder achar, no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preserva-me na angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Davi quer ensinar que todo aquele que conhece da graça e do poder salvador de Jesus não pode adiar a confissão de pecado. Confessar traz recompensa, e muita. Por que mais demorar? Depois ele vai mostrar essas lições que ele teve, quando ele resistiu, quando ele demorou para confessar os pecados. E as lições estão no verso 8 e 9. Instruir-te-ei, ou seja, vou reforçar o que você já sabe. Ensinar-te-ei, vou te mostrar o que você ainda não sabe, que é o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre minha vista. Não sejais, olha que conselho para mim e para você, como o cavalo, nem como a mula, sinônimos de teimosia, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O pecador deve parar de agir com teimosia, deve entregar o coração completamente a Deus, deve ter consciência do seu erro, entendimento, e não agir como um animal irracional. Deus quer ensinar o que não sabemos e instruir, reforçando aquilo que nós já sabemos. O que não sabemos, Ele ensina por meio da sua palavra. O que já sabemos da palavra e não colocamos em prática, Ele instrui como fazer. E quando a dúvida se abater sobre nosso coração, Deus se propõe a nos aconselhar amorosamente. Por fim, Davi vai encerrar essa oração de gratidão ou de sentimento de alívio pelo perdão recebido. E ele vai dizer: das consequências dos erros, quais foram as lições que ele tirou para a eternidade? Versículo 10 e versículo 11: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Onde você está nesse versículo? Responda ao Espírito Santo. O ímpio
tem muitas dores, aquele que não pede perdão, mas aquele que confia no Senhor, que confessou o pecado e o abandonou, a misericórdia o cerca. Consequência: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Ímpio não é só aquele que insiste no pecado, mas é aquele que insiste em não confessá-lo e pedir perdão. Eles continuam sofrendo as dores no corpo, as dores na alma, continuam morrendo aos poucos. Ao contrário, os filhos de Deus também erram, mas ao oposto daqueles, eles se arrependem e eles confiam no Senhor, e a consequência natural: recebem misericórdia como uma verdadeira cerca em nossa volta de dia e de noite sem fim. Estes, e somente estes, são felizes verdadeiramente, são os justos que podem se esbaldar do perdão recebido. Amados, existe um pecado imperdoável, que é o pecado não confessado e abandonado. O que te falta para reconhecer isso diante de Deus? Reconheça seu estado pecaminoso, reconheça a sua dificuldade, peça perdão. Não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua vida. Não deixe de tomar hoje o melhor remédio para a sua alma, chamado perdão. Se você quer ser feliz, e muito, a receita do céu está no Salmo de número 32. Pois acredite, como é feliz quem já foi perdoado. Glória a Deus por isso. E é o que eu quero te convidar, a fechar os seus olhos e a orar comigo. Deus, que privilégio e que prazer é ser perdoado pelo Senhor. Nós somos pecadores, Deus, o pecado habita em nosso coração corrompido, mas a sua misericórdia é muito maior do que a nossa natureza caída. E obrigado, Deus, porque o Senhor olha com amor e graça para a nossa vida, porque o Senhor, Deus, tão amorosamente nos perdoa quando sinceramente nós confessamos a Ti. E é o que eu peço agora, Deus, em oração, que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que ora comigo nesse momento, que o Teu Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, ó Deus, dessa pessoa, e mostre a ela a importância do arrependimento sincero, e as consequências que são alegria e paz por toda a eternidade. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor quer nos perdoar. Ajuda-nos a entender isso, Deus, ajuda-nos a tomar posse da maior felicidade da terra, que é sentir-se perdoado por Ti. Por isso eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém.